Passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção vão se arrepender. Vão estar entre a batalha e você no pão. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: oh meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Vamos lá. Um amigo meu, Vinícius 75, eu salvei ele aqui como Vini75, mas ele tem um canal no YouTube. Ele gosta de trabalhar hermenêutica, que é uma área ligada a mim, mas um pouquinho separada, e por aí vai. E ele me fez uma pergunta, né? Ele me fez uma pergunta muito interessante, né? Ele me fez uma pergunta sobre Wilbur Piquerig e o Wilson Paroski. Quem que eu acho melhor? O cara me coloca contra a parede. Por quê? Porque essa pergunta eu acho ela interessante. Porque o Wilbur Piquerig é o cara que escreveu o livro Qual o Texto Original do Novo Testamento. O cara que desenvolveu aí a maior mente defensora do texto majoritário hoje viva, né? Tipo, você falou de crítico textual do século passado e deste século. Por hora, o Wilbur Piquerig é um dos que fazem parte, né? Apesar dele não se considerar crítico textual, mas ele é o cara citado em manual de crítica textual. E ele nasceu no Brasil. Ele é filho de americano, fez trabalho missionário num país como Bolívia, mas o Wilbur Piquerig é nascido no Brasil. Ele nasceu no Brasil, né? Enquanto os pais dele vieram para o Brasil, ele nasceu no Brasil. Então ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Só que aí ele voltou para os Estados Unidos, estudou, fez doutorado dele e tal. Então, assim, ele é um dos críticos textuais brasileiros, e o cara é brasileiro, né? E é o cara que desenvolveu a teoria que fez eu continuar crendo no Novo Testamento, né? Porque eu não, dentro da linha eclética, não dá para mim seguir muito isso aí, não. Eu não vejo muita lógica por hora, né? Então, temos aí o Wilbur Piquerig. E aí, do outro lado, o cara me coloca quem? Wilson Paroski. Wilson Paroski, o primeiro brasileiro a escrever uma lição da escola sabatina. Entenda que os caras que escrevem a lição da escola sabatina só é nego bruto, rapaz. É só nego bruto. Só os teólogos de ponta da igreja adventista que vão escrever uma lição. E ele escreveu a lição de Atos. Então é mais um motivo de orgulho, né? Como brasileiro, como membro da igreja adventista. Então o cara é motivo de orgulho. E o interessante é que o Wilson Paroski ele superou Pedro Apolinário, mano. E Pedro Apolinário foi o cara que me trouxe para esta linha aqui, cara. Então ele que sucedeu Pedro Apolinário quando Pedro Apolinário parou de dar aula de crítica textual. Quando Pedro Apolinário começou a se aposentar na crítica textual, o Wilson Paroski é que veio suprir ele, que foi o cara que recebeu a bênção, a imposição de mãos do Pedrão, né? E sem sombra de dúvidas nenhuma, Wilson Paroski superou 20, 30 vezes aí, né, o que o Pedro Apolinário fez, né? Assim, não podemos comparar, né? O trampo do Pedro Apolinário é o trampo do Pedro Apolinário, mas o Wilson Paroski é o sucessor dele nessa lógica, pelo menos na minha lógica, né? E o cara que me trouxe para a crítica textual foi Pedro Apolinário, mesmo depois de morto, mas foi ele, foi o cara que me fez estudar grego. E aí estamos falando do sucessor dele ali, né? Fora que também o próprio Wilson Paroski é uma inspiração, né? É uma inspiração aí para as pessoas que querem estudar. Porque, cara, o cara é brasileiro e ele também está cotado aí entre os grandes críticos textuais deste século, né? Incrivelmente, um dos poucos... Desde 1990, um dos poucos manuais de crítica textual foi o dele, cara. Então todo mundo que estuda crítica textual tem que passar pelo manual dele, né? Ele também foi lá e escreveu um outro livro para a Sociedade. Ele escreveu um livro que foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2010, que foi Origem e Transmissão do Novo Testamento. Então você não tá falando de um Zé Ninguém, cara. Você tá falando de uns caras brutos assim, né? E ambos, né? E ambos os teólogos, ambos esses críticos textuais, eu respeito o Wilbur Piquerig, sem sombra de dúvida, né? O Wilson Paroski também é outro crítico textual que eu respeito, sem sombra de dúvida. E por aí vai. Então é uma pergunta muito complexa. E aí a minha resposta foi exatamente essa. Os dois são bons, eu respeito os dois,
eu concordo com os dois e eu discordo dos dois. Aí você deve estar olhando e falando, que é isso, Adolfo? Que raio de resposta você vai dar para ele? Que você está dando pra gente? Ambos teólogos, ambos críticos textuais são críticos textuais de ponta. Ambos têm o meu respeito. Um, por causa que eu tenho a mesma fé que ele. E eu praticamente aprendi, não vou dizer que eu aprendi nos pés dele, né? Que o que ele aprendeu nos pés de Pedro Apolinário e eu eu me senti convidado ao estudo do grego, eu me senti intimado ao estudo do grego por causa de Pedro Apolinário. Então, e tenho a mesma fé que ele, Wilson Paroski. Então, o respeito vem por isso, né? Vem por esse lado. Do outro lado nós temos quem? Wilbur Piquerig, a maior mente majoritária, né? Hoje tem alguns pontos que ele evoluiu muito com relação, né? Eu que trabalho com eu que estou com o RH dele, o Freitas, está sempre passando atualizações, evoluções do pensamento do Wilbur Piquerig e tal. E aí acabo tendo o privilégio de estar um pouquinho mais próximo daquilo que o Wilbur Piquerig estava pensando, né? Não intelectualmente, porque isso aí eu tenho que comer muito arroz com feijão. Então para mim fica difícil comparar. E o cara que foi a teoria dele que falou assim, que me mostrou, falou, Adolfo, dá para seguir por este caminho. Antes dele ouvir falar meu nome, antes de você ouvir falar meu nome, esse cara, com a teoria dele, com a teoria majoritária, que me deu suporte para continuar gravando vídeos, para continuar estudando o Novo Testamento, sem me tornar um cético, né, um crítico aí da religião. A teoria dele. Então, não estou falando de você, não estou falando de outras pessoas, estou falando de mim, eu. Então, são dois homens que eu respeito muito. São dois homens que eu concordo com eles em muito, e são dois homens que são bons. Mas são dois homens que eu discordo dos dois. Aí você pode olhar, como assim? Porque pelo que me parece, o Wilbur Piquerig, ele crê na inerrância bíblica. Eu já não creio. Entende? E por outro lado, o Wilson Paroski acha que o texto majoritário, pelo menos é o que ele apresenta no livro dele, Origem e Transmissão do Novo Testamento, que não é um bom texto ou uma boa metodologia de reconstrução textual. E aí eu tenho que discordar do Wilson Paroski. Eu tenho esse direito. Então, eu concordo com os dois. Eu concordo com a teoria de um, né? E concordo com a não inerrância do outro. Então, em todos os pontos, em ambas a minha observação perante esses dois homens, eu tenho pontos que eu concordo com um, mas concordo com o outro. Tem pontos que eu concordo com o outro e discordo do outro. Isso é natural. Isso vai além do ser humano, porque não é só o fato, disso, daquilo, porque o cara é da minha igreja, ou porque o cara é assim. Não, velho. A gente tem que crescer, analisar, tirar o que é bom das pessoas e crescer. E os dois homens estudam a palavra de Deus. Os dois homens se preocupam em defender a palavra de Deus. É claro que os dois defendem com visões diferentes. E é isso que nos faz crescer. É isso que me faz crescer. Porque existem análises que eu olho e falo, pô, mano, Paroscão tá certo nesse lado aqui. Paroski tá certo aqui. Olha, opa, o Wilbur tem razão aqui. Né? O Wilbur tem razão. E a gente vai trabalhando. Simples assim, cara. E respeitando e crescendo. Né? Então, na minha opinião, cara, os dois ficam empatados. Ficam empatados, na minha visão. Não pode ser a sua, não precisa ser a sua necessariamente, mas como é que eu vejo esses dois homens? Dessa forma. Dessa forma. Ambos homens que me incentivam a estudar mais. Ambos homens que mantêm a minha fé firme, né? São nortes aí, são exemplos de estudo, né, cara? Porque imagine, mano, Paroski, mano, desculpa eu usar o termo Paroscão aqui, né? O Paroscão escreveu a lição da escola sabatina, rapaz, você não tem noção, cara. Quando ele falou que estava escrevendo a lição de Atos para 2018, aí eu falei, lição, Zoni, foi uma lição muito boa. E fora que também o cara lançou um livro pela Sociedade Bíblica do Brasil, né, velho? Então,
Não tem como, né, cara? Você tá falando do maior crítico textual, um dos maiores críticos textuais em terras brasileiras, né? Pra Sociedade Bíblica do Brasil publicar um livro de alguém, meu irmão, cara, tem que ser no mínimo bruto, né? No mínimo, no mínimo. E do outro lado você tem lá o Grupo Kereg, que tem feito aí trabalho de crítica textual aí antes mesmo de eu pensar em nascer, cara. Né? O cara tá com 84 anos de idade, o cara é um ancião, um veterano aí, ainda assim lá desenvolvendo a teoria dele sobre a transmissão do Novo Testamento, sobre a família 35, que é algo que ainda os manuais de crítica textual terão que escrever e trabalhar sobre o assunto, dissertar sobre o assunto, e por aí vai. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu concordo com os dois, eu respeito os dois, né? Os dois são bons e eu discordo dos dois em algum ponto ou outro. E é natural você assistir meu vídeo, você concordar com alguns pontos meus, você discordar de outros. Isso é natural. Você gostar do meu estilo, mas discordar da minha metodologia, você discordar da minha metodologia e gostar do meu estilo, isso aí é natural. Todo mundo tem seus pontos altos e seus pontos baixos. O que nós temos que fazer é aprender com essas pessoas. É simples assim. Então, estamos juntos aí no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e espero que esse vídeo tenha sido edificativo. Não foi um vídeo tão acadêmico, né, onde que eu disserto sobre teoria tal e teoria tal, não. Foi mais uma resposta, pessoal. Ô Vini, agradeço o teu questionamento. Faz um comentário aqui para mim listar ele no topo. E aí você se inscreve no canal do Vini, acompanha o trabalho dele. Espero que ele seja homem de postar pelo menos 2 vídeos por semana. Ô louco, hein, cara? Ô louco, hein? Ô louco, hein? Não, brincadeira. É isso aí. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender.